Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está no canal Aula com Bate-Papo. Meu nome é Patrícia, Patrícia de Almeida Ferreira Leite. Almeida de mãe, Ferreira Leite de pai. Primeiramente, gratidão a Deus pela vida, gratidão aos meus pais que também favoreceram que eu estivesse aqui nesta existência. Bem, é o meu segundo vídeo. Primeiramente, gratidão aos comentários do primeiro vídeo. E eu preciso, como a aula é com bate-papo, o bate-papo ele acontece se tem uma conversa daqui para lá e de lá para cá. Então, dando um retorno ao comentário que a Letícia Costa fez, muito carinhoso, gratidão. Tem o Paulo também, não, Pedro. Pedro também fez um comentário, né, desejando prosperidade no meu canal. Gratidão, Pedro. A Letícia Costa fez um comentário que me fez perceber um pouquinho mais de quem eu sou. Ela falou que eu falo coisas difíceis, o que é difícil, eu faço tornar fácil. E fico muito feliz por isso, porque acho que esta é a minha missão de vida, é ensinar. Eu ensino para ver se eu aprendo, tá bom? Bom, o foco desse segundo vídeo é falar de dois escritores, o Castro Alves e o Machado de Assis. Lembrando que Castro Alves, ele é da terceira geração romântica, ele está no romantismo, onde a curva é para cima, há um predomínio da emoção, uma valorização de Deus, o subjetivismo. E Machado de Assis, ele está no realismo, apesar de ter escrito obras românticas também. Ele começou escrevendo obras românticas. E realismo, a curva é para baixo, é razão, antropocentrismo, o homem como centro do universo, valorização da lógica, né? Vai se opor ao romantismo. E eu não estou dando sequência ao primeiro vídeo, ok? Porque como a aula é com bate-papo, eu quero vincular o conteúdo àquilo que eu quero falar. E eu me senti muito mais inspirada a falar de Castro Alves e Machado de Assis, porque o meu bate-papo hoje é o seguinte: nós somos responsáveis pela nossa vida, porque os nossos pais, eles fazem o que eles podem pela gente, tá? É muito importante que a gente saia do papel de vítima, e eu tenho certeza que o destaque que teve o escritor Castro Alves e o Machado de Assis, eles não se fizeram de vítima, apesar de ter motivos na vida para se fazer de vítima. Então é aí que eu quero chegar, tá? Que nós somos responsáveis, a gente decide sofrer. Ah, mas como? Eu sinto dor, eu não vou sofrer? Sentir dor é uma coisa, decidir ou não sofrer é outra. E é tranquilo para mim falar isso, porque eu era, acho que eu tinha uns 25 anos, 23, eu tinha terminado a faculdade, terminei a faculdade com 22 anos. E eu falava todos os dias para minha mãe: ah, mãe, o importante é ser feliz. Teve um dia que o carro quebrou, eu tinha esquecido, acho que a compra no mercado, eu esqueci de pegar alguma coisa. A gente desceu do carro com as compras, faltou alguma coisa. E ela falou assim: fala agora. Eu estava nervosa, eu estava chateada. Fala agora, o importante é ser feliz. Quando ela falou fala agora, o importante é ser feliz, eu falei: ah, é mesmo, eu escolho, eu decido. Porque a gente tem que dominar a nossa mente, tá? Quem me inspirou a fazer esse vídeo, eu vou colocar no final, tá? Foi o canal Ser Felicidade, da Kátia Simonato. No final, na descrição, eu vou colocar, como eu fiz no meu primeiro vídeo, tá? E a Kátia, ela fala o cabeção, né? É o pensamento, tá? Vou falar o pensamento, não vou roubar o termo da Kátia Simonato, não. Cada um vai ter um jeito de falar. Mas ela fala bem disso. Dor é uma coisa, sofrimento é outra, tá? O que acontece? Castro Alves, ele era mulato, né? Ele escreveu o famoso poema épico O Navio Negreiro. Então ele foi vítima de preconceito, né? E ele se destacou tanto que hoje na Bahia, a cidade que ele nasceu, Curralinho, passou a chamar Castro Alves. Olha só, né? Quando ele foi fazer direito em Recife, ele se vinculou ao grupo abolicionista, ao grupo republicano. Era um homem engajado, um rapaz, né, um jovem, porque no romantismo
os poetas morriam jovens por conta da tuberculose. Não tinha cura para essa doença, eles trocavam muito a noite pelo dia, né? Eles eles desejavam passar pelo sofrimento. Como é que um poeta vai escrever poesia sem sofrer? Então eles escolhem sofrer, né? Tem que ter a saudade, né? A segunda geração até tem como característica principal o mal do século, que é justamente essa confusão do eu, né? O que eu sou, o que eu quero, onde eu estou, que saudade. Bem, e depois eu vou pegar o trechinho do Castro Alves, do navio negreiro de Castro Alves, para mostrar como ele relata o sofrimento dos escravos no navio negreiro, quando vem, né, da África para o Brasil. Descreve, né, compara, usa a figura de linguagem de comparação, outras figuras de linguagem também, um vocabulário não simples, né, mas eu vou usar o livro didático, que é a escola onde eu trabalho adotou, a escola pública adotou, e mostrar para vocês 3 estrofes do Castro Alves, tá bom? Bom, e o que acontece? O Machado de Assis, deixa eu só confirmar, Castro Alves, isso, tá, o Machado de Assis está no realismo e ele é filho de um mulato pintor com uma lavadeira de roupa açoriana. Ele se destacou pela cultura e pelo autodidatismo. Ele aprendeu a ler na janela da escola. Ele ouvia a professora explicando as lições e se esforçou a partir daí. Tá? E ele foi se destacando. Ele começou como tipógrafo na nossa primeira tipografia que teve, né, tipografia nacional, e ele foi crescendo, foi se destacando também, se destacou como resenhista, né, resenhista no sentido de fazer resenhas, né, relatar, fazer sugestões, críticas a outras obras, e foi se destacando, teve altos cargos públicos, e ele se destaca pelo conto. Ele é contista, ele é romantista, ele é dramaturgo, crítico literário. Ele se destaca pelo conto porque os romancistas brasileiros, eles não se dedicaram tanto assim aos contos. E o Machado de Assis, ele se destaca, né? A Mão e a Luva, a Cartomante. O Machado de Assis, ele se preocupa em descrever os personagens do ponto de vista psicológico. Ele vai falar da personalidade, né, daquelas angústias internas, né? Ler Machado de Assis requer o entendimento de si mesmo e nos faz conhecer a nós mesmos. Tá? Ele tem esta riqueza, o Machado de Assis. Bem, e olha só, ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e se tornou o primeiro presidente, né? Foi o presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, quer dizer, sofreu com discriminação racial, com ser tratado diferente? Sim. Castro Alves também. Mas eles escolheram vencer. É isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. Decida ser o melhor para você mesmo. A gente não tem que provar nada para ninguém, tá? A gente tem que fazer o que... Aí eu vou voltar um pouquinho na filosofia hermética. O que o todo quer que a gente faça. E que quem é o todo é Deus, tá? Eu vejo desta forma, falando um pouquinho de filosofia hermética, batendo um pouquinho de papo. Na filosofia hermética a gente entende que a gente faz parte do todo. No vídeo passado eu já tinha falado e vou comentar. Por que eu faço o vídeo aqui na natureza? Porque somos natureza. Sou natureza, você é natureza. Então não é a natureza, eu, os animais. Não é, somos todos um só. Pensa numa latinha de alumínio quando vai ser reciclada. Ela é amassada, triturada e ela volta para um bolo de alumínio. E ela pode ser fabricada novamente como latinha. Aí ela sai do todo. Mas ela não deixou de ser alumínio. É a mesma coisa, gente. Tudo está conectado. Tá? Eu acredito tanto nisso que eu não estou assim, compartilhando o meu canal com quem não pediu. Tá? As pessoas que eu estou compartilhando no meu canal são pessoas que falaram assim: por que você não põe isso num vídeo? Por que você não faz o vídeo? Você fala umas coisas tão legais, então por isso que eu estou fazendo. Tá? Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer direto aqui, mostrar o material. Peraí, eu tenho que inverter aqui onde eu estou.
Bem, vamos lá? Esse último 5 minutos de vídeo, eu vou ler o trecho para vocês da quinta parte de O Navio Negreiro, tá bem? Este livro é o livro usado na escola pública onde eu trabalho, Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso, William Cereja, Carolina Dias Viana, Cristiane Damien, é da editora Saraiva, é o livro PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Eu sou professora da rede pública e é um excelente livro. Há muitos anos que os professores vêm, nós professores escolhemos este livro, essa edição, esses autores, tá bem? Então, vamos lá. Ó, são mulheres desgraçadas, como Agar o foi também. Agar está lá no vocabulário, foi a segunda esposa de Abraão, tá? Opa! Ó, escrava que foi a segunda mulher do patriarca bíblico Abraão e mãe de Ismael. Então, está comparando o sofrimento. A palavra como ó, remete à figura de linguagem comparação. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, que sedentas, alquebradadas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tribos passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas de fel, como Agar, sofrendo tanto, que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Então, ele relata o sofrimento dos escravos que eram trazidos da África. E o sofrimento, ora, é tanto que nem o leite elas tinham, né? Com algemas nos braços, junto com o bebê, realmente foram muitos maus tratos, né? A outra estrofe, ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormir à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar e o sono sempre cortado, pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Serra Leoa é um dos países da África. Lá eles tinham a vida deles, tinha a cultura deles, a etnia deles. E aqui eles são acordados com o baque de um corpo ao mar, porque faleceu alguém. Ou, né, o sono cortado, né, pelo arranco de um finado, né? Olha só, retratando o sofrimento. Castro Alves escolheu, né, se envolver com os grupos abolicionistas, republicano, mulato. Ele foi retratando, mas nem por isso, na vida, ele deixou de se destacar, né? Ele foi à luta, não ficou só focado, né, em se sentir vítima. Ele trabalhou, ele produziu, ele escreveu. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, com um lô de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dançam a lúgubre coorte, ao som do açoite e risão. Está lá no vocabulário. E risão é o irrisão, escárnio, zombaria. Quer dizer, eles sofrem com a agressão física e também de serem zombados, de serem diminuídos. Né? Não é fácil. Quando eu dei essa aula na videoaula, junto comigo o professor de filosofia, o professor Maurício, ele trabalhou o tema do professor Silvio, um doutor em racismo estrutural. Eu vou colocar o link no YouTube sobre esse professor Silvio, que é doutor em racismo estrutural, para a gente ter o entendimento, ter a consciência sobre isto. Tá? Que é importante também, mas o meu foco nesse vídeo é a gente não ficar se fazendo de vítima, a gente não ficar nesse foco. Tem sofrimento? Tem, mas é aquilo que eu falei, vamos ter determinação e buscar, né? Então aqui, ó, fiz as anotações, é aquele mesmo papel da aula passada, em que eu coloco o finalzinho da característica da terceira geração romântica, suscitar mudança na mentalidade, mas vamos lá. Romantismo, tá o Castro Alves. Aí no realismo, ó, tá? Depois tá o Machado de Assis. Então fiz essas anotações que eu já comentei. Então é mais para vocês visualizarem mesmo, tá? O Castro Alves nasceu em 1847 em Carralinho. Hoje a cidade onde ele nasceu se chama Castro Alves, é na Bahia, tá? Começou a cursar direito e a vida intelectual dele, ele começou a cursar direito em 1864, tá bom? E teve uma vida, né, boêmia, participou de grupos abolicionistas e republicanos, tá bom? A vida boêmia era muito comum nos poetas românticos, aí eles morriam jovens, tá bom? Ó, até coloquei aqui no final, ele falece em 1870, então 1870, menos o ano de nascimento, 1847, ele falece com 24 anos, tá?
Deixa eu só ler aqui, já leio o finalzinho. Dos 19 aos 24 anos, relacionou-se com a atriz portuguesa Eugênia Câmara, a quem dedicou vários poemas, tá? Ó, do verbo dedicar. Quem dedica alguma coisa a alguém. Vários poemas tá? Quem dedicou. Foi reconhecido por importantes autores da época, foi elogiado pelo José de Alencar e Machado de Assis. Olha que honra. Olha como ele não se acomodou, foi produzindo, né? Então, ele faleceu em 1870, teve acidentalmente um tiro no pé esquerdo, depois ele amputou a perna. E a cirurgia da amputação debilitou o corpo dele e ainda teve o agravamento da tuberculose. E era muito comum, não se tinha cura para tuberculose na época, e eles tinham a vida boêmia e isso acarretava, né? Lembrando que a segunda geração, que eu não comentei ainda, vim direto falar sobre o racismo, os negros, o Machado de Assis e o Castro Alves, mas a segunda geração tem o mal do século, que é esse desfoque do eu, quem sou eu, e o exagero, né? Pelo pessimismo, pela tristeza, tá? Então, não caberia neste vídeo eu comentar a segunda geração, tá bom? Eu não estou seguindo uma sequência lógica, tá bom? Vamos lá, Machado de Assis, 1839 a 1908, 69 anos. Filho de um pintor mulato, uma lavadeira de roupa açoriana, culto, autodidata, tipógrafo da empresa nacional, redator, resenhista, produziu resenhas, crítico teatral em jornal e revistas, altos cargos da administração pública, foi mestre do conto, gênero com que os românticos brasileiros não ocuparam, né, de modo significativo, né? Então, o Machado de Assis se ocupou, né, com o gênero romântico, né, conto, né? Conto é o gênero com que os românticos brasileiros não se ocuparam, mas o Machado de Assis se destaca com os contos. A Cartomante, agora não me lembro o outro. Bom, foi um mestre do conto, gênero que os românticos brasileiros não se ocuparam. Tá? Foi um dos fundadores do primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Bem, é isto, tá? Isso tudo eu tinha comentado, né? Na hora eu até lembrei o nome do outro conto do Machado de Assis, que se destaca, mas tem muitos, tem a Cartomante, Conto de Escola, Conto da Meia-Noite, o Galo, a Missa do Galo, que tem um outro, além da Cartomante, que tem um destaque maior, tá bom? Então, até o próximo vídeo, espero ter ajudado, espero que o meu bate-papo tenha contribuído para vocês terem determinação na vida, despertarem para a vida. Até mais!